Apenas para contextualizar os companheiros que estão chegando, né, à página agora e muitas vezes e até não viram a, a postagem mais cedo, nós estamos fazendo hoje uma transmissão, né, com uma reflexão de cunho evangélico para nós, de certa forma, nos mantermos conectados, já que não estamos tendo temporariamente as reuniões públicas, como já é de conhecimento de todos. E vamos lá, a gente vai fazer uma reflexão aqui aos companheiros que tenham o livro Caminho, Verdade e Vida. A gente pede que abram no capítulo 25, intitulado Tende Calma. Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Mas antes de nós começarmos, de fato, a nossa conversa da noite sobre essa passagem que é belíssima, nós vamos fazer a nossa oração, não é? E iremos aproveitar esses momentos para irradiar e fortalecer as vibrações pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo nosso planeta, confiando honestamente no poder da oração, no poder da boa vibração. Sabemos que muitos corações neste momento se encontram absolutamente atordoados, apreensivos, mas que nós possamos ser os pontos de ajuste para que possamos suportar e atravessar com equilíbrio este momento de provação pelo qual estamos passando. Vamos fazer a nossa oração. Quem desejar pode fechar os olhos. Quem desejar, fique com eles abertos. E neste momento, rogando ao Criador o amparo necessário para nos mantermos em prece. Jesus, amado Mestre, aqui nos encontramos, Senhor, de forma um pouco usual, mas com um propósito honesto de manter os nossos corações unidos, especialmente na noite de hoje, em que nos encontraríamos presencialmente para mais uma palestra pública. Que possamos, Jesus, compreender a nossa função, o nosso papel neste momento. Que possamos ressignificar a nossa fé. Que possamos dar o nosso testemunho, confiante em uma ordem maior que nos governa. Abençoe, Jesus, os lares que neste momento passam pelas dores da violência, da agressão, da intolerância, da dor física e moral. Pelos lares, Senhor, que passam pela dor do suicídio, pelos corações que pensam em abreviar as suas existências na terra. Fique conosco, Jesus. Fique em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amigos,
O som tá legal, né? Se tiver algum problema, a gente pede que falem aqui para a gente estar fazendo os ajustes. A página escolhida na noite de hoje é da sequência Fonte Viva, especialmente do livro Caminho, Verdade e Vida, como nós dissemos, psicografia de Chico Xavier, e é uma reflexão de Emmanuel sobre pequenos trechos do Evangelho. E aí nós já gostaríamos até de ressaltar a importância dessa sequência Fonte Viva, que é composta pelo livro Ceifa de Luz, pelo livro Fonte Viva, pelo livro Pão Nosso, pelo Caminho, Verdade e Vida, e faltou mais um, né? Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, Pão Nosso. Enfim, os companheiros me ajudem aí, porque me fugiu a última obra. E essa mensagem, intitulada Tende Calma, nós faremos uma leitura agora. E a gente gostaria que os companheiros que não estejam com a obra, com o livro aberto, que possam prestar bastante atenção, porque nós iremos refletir especialmente sobre ela e sobre cada passagem aqui registrada por Emmanuel. Capítulo 25, Tende Calma. E disse Jesus: mandai assentar os homens. João, capítulo 6, versículo 10. Esta passagem do Evangelho de João é uma das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia, e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente, se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Essa passagem, ela traz como demonstrativo uma das maiores demonstrações de serenidade de Jesus perante os momentos de conflito, perante os momentos de incerteza. Jesus estava
já no fim do seu ministério público, já se aproximando do período da Páscoa, ou seja, já se aproximando para a sua última semana na terra. E naquele momento, Jesus já era uma verdadeira celebridade. Porque a cada peregrinação, a cada visita a uma aldeia distante, Jesus arrebatava uma quantidade impressionante de corações. E quando está se aproximando a Páscoa, Jesus está no auge da sua popularidade. Foram apenas 3 anos de ministério público extensos, ostensivos. E Jesus está exatamente nesse momento. Por isso é importante a gente analisar essa passagem de Emanuel, considerando que aqui Jesus está no ápice da sua passagem. Jesus está no ponto mais significativo, mais arrebatador, mais sedutor. Aqui, Jesus está verdadeiramente como um grande revolucionário, como uma grande liderança. Aqui, Jesus já se despontava como o maior líder dos séculos. Diante a esta quantidade de pessoas, os poderes constituídos daquele tempo, especialmente Roma e, notoriamente, os sacerdotes, os fariseus, o sinédrio, eles já se preocupavam muito com Jesus. Porque toda a liderança que se apossa de uma quantidade muito grande de pessoas começa a preocupar as autoridades constituídas. Isso é assim até hoje. E Jesus estava em um desses momentos de pregações públicas. E é interessante porque João, na sua passagem, no seu evangelho, ele narra alguns detalhes dessa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Talvez este dito milagre seja um dos milagres mais impressionantes que nós temos do Novo Testamento, né? Dada a sua complexidade. E João, como não era sua característica, porque o evangelista, nós sabemos que tinha a característica de registrar os detalhes dos ambientes, era o evangelista Lucas. Não era João. João tem um caráter no seu evangelho de compreender Jesus como Filho de Deus. Compreender Jesus como o grande revolucionário, né? Como o enviado de Deus verdadeiramente, né? E nessa passagem, no capítulo 6, versículo 10, João narra um ambiente extremamente sugestivo. Ele diz que Jesus sobe a um pequeno monte e, em dado momento, ele levanta os olhos e contempla aquela multidão. A gente vai perceber que essa não é uma característica de João. Não é uma característica dele, de levantar os olhos e perceber, de narrar uma posição de Jesus que Só um momento, amigos. Voltando. João, então, ele narra uma característica ali de Jesus observando o ambiente. Jesus senta, olha para as pessoas, fica extremamente impressionado
com a apatia dos discípulos, em dado momento, Jesus convoca um dos seus discípulos e pergunta como é que iria se fazer para alimentar todo aquele povo. E a gente poderia pensar assim, mas Jesus não sabia o que queria fazer? Não é? Jesus pergunta ao discípulo como é que iria alimentar, e aí pode parecer uma certa contradição, não é? Como é que Jesus pergunta ao discípulo como que vai alimentar e logo em seguida ele multiplica pães e peixes? Mas aí a gente vai ter que ponderar, e o próprio registro bíblico ele esclarece isso. É uma pergunta retórica de Jesus, né? É uma pergunta retórica. Jesus ali está querendo saber se os discípulos tinham ciência de que ele, o Cristo, teria condição de alimentar aquelas 5.000 pessoas. Vejam que interessante isso. E Emmanuel traz essa reflexão de que quando Jesus pergunta aos seus discípulos, não é? Como é que faria para poder alimentar aquele povo todo? Olha o que ele diz. Jesus então subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estavam próximos à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E o próprio evangelista registra que Jesus faz essa pergunta para pô-lo à prova. E Filipe responde que tinha 200 dinheiros que não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E essa pergunta de Jesus a Filipe é uma pergunta que ele ainda nos faz diariamente. Porque nós estudamos a doutrina de forma cotidiana. Nós assistimos palestras públicas com frequência, nós participamos de grupos de estudo, nós lemos diversas obras, não é? Então, será que nós conseguimos realmente materializar esse conhecimento nas nossas dores, nas nossas dificuldades? E essa passagem, diante do discípulo sincero, que traz, o André, que traz 2 peixes e 5 pães, demonstrando assim: Senhor, nós só temos isso. A alimentação que nós temos é somente essa. E o que Jesus faz? Qual é o núcleo desta passagem de Emmanuel? Se é que nós poderíamos ter a ousadia de destacar apenas o núcleo dessa passagem. Mas tem um detalhe aqui que não pode passar despercebido na nossa reflexão. Emmanuel diz: todos discutem. Todos discutem. Vira um verdadeiro alvoroço, uma verdadeira discórdia. Há uma instabilidade emocional e física, vejamos, dos discípulos na presença de Jesus. Olha como que isso é sério. Os discípulos sabiam que Jesus era o próprio Cristo, mas nem por isso eles se deixaram levar, impediram que se deixasse levar pela sedução do transtorno momentâneo. E eles começam a discutir. E aqui vem o ponto auge desta passagem.
Jesus recebe a migalha, ou seja, Jesus recebe a parte que é possível. Que é possível. Muitas vezes, nós queremos dar conta de tudo, né? Principalmente nas nossas casas espíritas. E nós ficamos assoberbados, nós ficamos completamente aturdidos, achando que temos que dar conta de tudo. E às vezes pensa assim, poxa, mas eu só posso dedicar um pequeno tempo à casa. E aqui Jesus já mostra para a gente que ele não dispensa a mínima colaboração do discípulo sincero. Emmanuel registra que Jesus recebe a migalha. Por que migalha? Porque o que se pretendia era uma alimentação para 5.000 pessoas. E tinha-se nada mais, nada menos que 2 peixes e 5 pães. Isso é ou não é uma migalha? Mas a gente lembra daquele ditado popular que muitas vezes nós ouvimos muito, principalmente dos nossos irmãos evangélicos, de que o pouco para Deus é muito. É exatamente isso. Jesus recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Jesus recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Por que Jesus manda todo mundo se assentar? Diante daquele momento de testemunho, estava todo mundo discutindo. Na verdade, as pessoas estavam esfomeadas, os discípulos batendo boca. E Jesus, na sua serenidade, que lhe é peculiar, como um espírito que já venceu todas as dores, Jesus pede que todos se assentem. Meus amigos, nas nossas conturbações diárias, nós estamos tendo a serenidade necessária para nos sentar? Nós conseguimos parar um momento no meio da dor, da conturbação, da euforia, para sentar? Para pôr em prática aquela reflexão evangélica. Entra em teu quarto, feche a porta e se comunique com o Criador. Nenhuma decisão acertada é tomada no meio da discussão, no meio da euforia. Quantas vezes nós nos envolvemos de um momento difícil, conflituoso, e que a gente quer porque quer achar uma solução, porque tudo tem que ser no nosso tempo. E a gente tenta e bate a cabeça e tenta mais uma vez, mas a solução simplesmente não vem. Naquele dia, naquele momento. Porque o relógio das respostas não está no nosso pulso.
E nós temos muita dificuldade de entender isso. Quantos de nós não temos a sabedoria de, num momento de discussão, de ânimos exaltados, amigos, está tudo bem? Está todo mundo me ouvindo? Porque faz tempo que ninguém fala nada aqui. A pessoa, se eu estou falando um tempão aqui, sozinho não estou, porque a gente está sempre com os espíritos, né? Mas está tudo certo? Está todo mundo ouvindo? Dá um feedback aí, por favor. Porque a internet, se a conexão a gente sabe como é, né? Ela cai e ela nos avisa, não. Ih, eu acho que caiu. A última mensagem que nós temos aqui é da amiga Lucimar. Vamos só esperar que os companheiros deram feedback. Alô? Será que a conexão caiu? Caiu não, tá tudo certo. Obrigado, Léo. Obrigado, amigo. Agora saiu todo mundo falando, então vamos voltar. Será que quantas vezes nós deveríamos, nos momentos de discussão, e aí a gente vai falar principalmente nas nossas casas espíritas, nos conflitos que muitas vezes nós temos, ou nas nossas casas mesmo, de nós pararmos e literalmente fazer um momento de oração. Por que nas casas espíritas a gente quer tomar decisões sozinhos e não possibilita que os espíritos que nos auxiliam, que são corresponsáveis por aquele trabalho, possam interceder? Essa passagem, ela é extremamente sugestiva. Por isso que Emmanuel começa dizendo que ela é das mais significativas. Porque o dia que nós conseguirmos alcançar a condição de, no momento de discussão, de conflito, de dor, a gente se assentar, certamente nós teremos um resultado muito mais positivo. Muito mais positivo. Muitas vezes nós queremos ter a doutrina espírita sem espíritos. Como se houvesse algum misticismo de, num momento de oração, nós rogarmos a intercessão dos mentores que nos auxiliam, que nos inspiram, que nos tocam. Porque verdadeiramente nós não fazemos praticamente nada sozinhos. Nós temos que ter essa clareza. Aí Emmanuel diz que Jesus manda todo mundo se sentar. Há uma outra passagem evangélica, nós gostaríamos muito que os companheiros participassem com a gente aqui, né? Em que aconteceu algo semelhante. E foi antes desse fato. Se alguém puder contribuir aqui, seria muito importante. Esse momento de euforia dos discípulos e uma quietude do Cristo. Esse momento de sentar, ele foi decisivo para que Jesus pudesse
Vejamos, para que Jesus pudesse produzir aquela multiplicação. E aí muitas vezes os amigos espíritas falam assim, mas a nossa fé é raciocinada, como é que pode Jesus multiplicar 2 peixes e 5 pães em alimentos para mais de 5.000 pessoas? A Mary Rodrigues nos diz que foram mais de 60 cestos fartos. E depois que as pessoas se alimentaram, porque sobrou comida. Sobrou comida. Jesus pede que se reúnam os alimentos para alimentar uma nova leva de pessoas que estariam igualmente famintas e que não estavam lá. Nos convidando a uma reflexão do uso correto da nossa alimentação, das nossas potencialidades, das nossas possibilidades. Como é que a gente pode refletir isso no dia a dia? Se eu tenho condição de me alimentar, não é correto, sobre a ótica desta passagem, que eu encha o meu prato, coma metade e joga metade no lixo. Maritza, exatamente, Marisa. Exatamente, a tempestade do mar. Então, vejamos que uma simples passagem nos produz uma série de reflexões do desperdício de alimentos. E voltando ao ato de sentar, porque mesmo Jesus sendo um espírito crístico, mesmo Jesus sendo o espírito que é, ele não produziria o fenômeno, a multiplicação no meio da perturbação. E por que nós muitas vezes queremos produzir os nossos fenômenos e as nossas multiplicações de ideias no meio da discórdia e da perturbação? Jesus pede que eles sentem, para que Jesus pudesse verdadeiramente se conectar e produzir a multiplicação. E aí, voltando ao raciocínio, muitos companheiros espíritas têm dificuldade de entender como é que seria possível a multiplicação de pães e peixes. Como é que pode 5 pães e 2 peixes serem multiplicados para mais de 60 cestos e alimentar 5.000 pessoas? E muitas vezes a gente não reconhece que este fenômeno ele é igualmente possível como os fenômenos de teletransporte de objetos, de materialização na literatura espírita, especialmente nas obras de Chico Xavier, registro de Divaldo Franco. Quantas vezes flores eram materializadas nas reuniões mediúnicas? Divaldo Franco narra exatamente isso, um pedaço do tecido de Sheila materializado em uma reunião, em que mesmo encerrada a reunião, os materiais ficam ali. Então como é que a gente entende que é possível uma multiplicação, uma materialização de flores, de pedaços de tecido, e não seja possível uma multiplicação de pães e peixes, se aquele que a produziu é o grande governador deste mundo? Jesus não chegou na terra de paraquedas. Antes dos séculos, Jesus já era Jesus. Jesus conhece cada ponto deste mundo. Jesus conhece cada ponto da nossa intimidade. Jesus conhece cada inquietação do nosso espírito.
e verdadeiramente a gente adentra a esse momento de uma grande comoção social. Pessoas apressadas pelas ruas, discípulos discutindo sobre as providências a serem tomadas. E muitas vezes nós que temos a doutrina como proposta de vida, nos deixamos levar por este clima de desesperança. A gente acredita verdadeiramente que Jesus está no governo? A gente acredita nisso? A gente acredita que Ismael não está dormindo? A gente acredita que Jesus tem ciência do coronavírus? Ou a gente imagina que Jesus está nas altas esferas, deixando que a gente se vire aqui no mundo? Se a gente acredita que Jesus está nas altas esferas, faz sentido ficar desesperado. Faz sentido. Mas nós espíritas temos demonstrações cotidianas de que Jesus está no leme. E como bem ressaltado pela nossa amiga Maritza, uma passagem que guarda perfeita correspondência com esta lição de Emmanuel é a passagem do mar revolto, da tempestade. Daniel, depois você me dá um retorno quanto ao tempo aí. Acho que já está na hora da gente encerrar, né? A passagem do mar revolto, em que os discípulos estavam no barco e eles acreditavam que Jesus estava dormindo. Como muitas vezes nós acreditamos também que Jesus está dormindo. E esse momento é muito parecido com aquela passagem. O grande comandante está no barco. Nós estamos no barco. Uma primeira tempestade se aproxima. E o que a gente é tomado de impulso para fazer? O coronavírus vai acabar com o mundo. Ou estamos na iminência de uma terceira guerra mundial. A diferença é que os discípulos chamaram Jesus e nós, muitas vezes, deixamos Jesus lá, teoricamente dormindo. E o Cristo, ele está verdadeiramente no leme. E nós devemos aprender com os discípulos de que no momento da tempestade que estiver assolando os nossos corações, nós temos que ter a coragem de chamar o Mestre. E foi o que os discípulos fizeram.
percebendo que o barco iria afundar e que a tempestade iria vencer, eles chamam Jesus: Senhor, estamos padecendo. Estamos padecendo. E Jesus, a gente se emociona. Você não se emociona, não? Ele não estava dormindo coisa nenhuma, porque a lição daquela passagem ficaria para a eternidade. Jesus se aproxima à frente do barco, adverte aos discípulos de que eles são homens de pouca fé e pergunta: até quando eu estarei convosco? E Jesus simplesmente dá um toque ao vento que a tempestade se acalma. Por que nós achamos que a tempestade daquele tempo acalmaria e a de hoje não? Por que a tempestade daquele tempo é diferente da de hoje? O barco é o mesmo, os discípulos são os mesmos, o Cristo é o mesmo, o mar é o mesmo. Mas talvez a fé não seja a mesma. E Jesus silencia a tempestade. Silencia a tempestade. Mas como seria possível Jesus silenciar a tempestade? Emmanuel nos registra no livro Caminho da Luz o processo de formação da terra. Nós temos como governador o grande pedreiro desse mundo. Não tem um tijolo que tenha sido colocado, um pedaço de cimento, que ele não saiba onde tem. Não tenha um material empregado que ele não saiba onde foi comprado, de onde se origina. Então, penso que nós espíritas precisamos dar o nosso testemunho. Precisamos dar o nosso testemunho. Nós espíritas precisamos sentar em meio a toda a discussão. Não é nos isolarmos. É adotar um comportamento diferente de acordo com aquilo que nós sabemos. Não é com aquilo que nós cremos, não. É com o que nós sabemos. Porque a diferença entre crença e fé é a certeza. Alguns amigos compartilharam aqui Lucimar diz: à vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: este é o verdadeiro profeta que há de vir ao mundo. Muito bom, Lu. Gracisley diz: ainda somos pessoas de pouca fé, pois em muitos momentos nos inquietamos. E faz parte, sabe, Gracisley, desse momento. Não há problema nenhum em a gente se inquietar. Nós somos falhos. Nós somos frágeis. Não há problema nenhum nas inquietudes. O problema é quando a gente perde o caminho para controlar a inquietude. O problema é quando a gente quer encontrar a solução da inquietude fora, quando o que está inquieto está dentro. E aí Renato diz: Deus, Jesus e toda a equipe espiritual derrame todas as bênçãos sobre todos nós. Verdade, Renato. Alzeni, minha sogra querida, lá do Crato, Ceará, já vai estar com a gente aqui. Emanuele, lá de Custódia. Manuela, lá de Custódia. Muito bom, Manuela, ter você aqui.
O Washington, meu amigo querido, paulista, que está, graças a Deus, aqui em Campos com a gente, que tomara que não saia nem tão cedo, ele e a sua esposa querida, Ednaí. O Washington diz: o que precisamos é termos fé e fazermos a nossa parte como verdadeiros cristãos. Amém, Aldenúzia. Grande abraço, querida. Também lá de Custódia. Maritza diz: verdade, estamos com saudades de Jesus. É verdade, Maritza. E Jô: e nós tiramos a água de dentro do barco com medo. Estou aqui pensando como Jesus se sentiu naquele momento. Extremamente misericordioso, Jô. Mais uma demonstração de misericórdia para com as nossas limitações. Sabendo que o Mestre Jesus está sempre ao nosso lado, basta nos ligarmos a Ele. Verdade, eu mostro. Maritza diz: eu creio, mas aumenta a minha fé. Queridos, nós estamos caminhando para o nosso encerramento. A área doutrinária da nossa casa tinha me dado 30 minutos, mas nós somos ainda um pouco recalcitrantes. E assim, como a proposta foi proporcionar uma reflexão no horário da palestra pública, são 9 horas da noite, a gente estaria no passe, né? Então estamos dentro da reunião pública ainda, não é? Mas que a gente possa, meus amigos, resgatar essas lições. O Evangelho, ele necessita ser vivenciado. E o grande desafio é a gente trazer a moral evangélica para o nosso cotidiano. Agora não é o momento estritamente de criticar. Nós temos os nossos posicionamentos políticos, muitos de nós podem não ter a sua admiração pelo nosso atual presidente, mas nós temos o dever de vibrar positivamente por ele, porque ele é o chefe da nossa nação, por toda a sua equipe, para nos auxiliar a passar por este momento de prova. Para alguns é expiação, para outros tantos é prova. Mas que possamos verdadeiramente entender que nós estamos no barco. Que possamos verdadeiramente entender que a tempestade permanece. Talvez o mar seja um pouquinho diferente, de acordo com o nosso momento atual. Mas o testemunho precisa ser dado. Jesus precisa do nosso concurso. Jesus simplesmente não saiu multiplicando os pães e peixes. Quando Jesus recebe as migalhas, ou seja, os 5 pães e os 2 peixes, e ele pede para que todos sentem em grupos de 60, de 50, Jesus demonstra que precisa do nosso concurso. Isso é muito importante. Vamos conversar com os evangélicos. Vamos conversar com os católicos. Vamos conversar com os umbandistas, com os mais variados
as mais variadas denominações religiosas, vamos estabelecer uma rede de reflexão em favor do nosso país. Agora não é momento de discutir se reencarnação existe ou não. Agora não é o momento de discutir a parte da Bíblia que foi suprimida ou alterada ou não. Agora não é o momento de discutirmos doutrinas ou teologias. Agora é o momento de fortalecer a nossa fé. E verdadeiramente, para a gente encerrar a nossa reflexão da noite, confesso que como eu ficaria aqui até, enfim. Mas a gente lembra da recomendação de Jesus a Pedro. Simão, tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ninguém é uma ilha. Estamos literalmente irmanados. Vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar essa primeira experiência da nossa casa, fazendo uma transmissão ao vivo. Vejam como que coisa boa, né? Precisamos de um momento difícil socialmente falando e olha a experiência que nós conseguimos alavancar. Vamos então agradecer ao nosso Pai, agradecer a todos os amigos que participaram. Lembrando, meus amigos, a pedido de Flavinha, a nossa casa tem um canal no YouTube. Nós gostaríamos de colocar mais informações lá, mais conteúdos. Então, vamos se inscrever lá no nosso canal do YouTube para que a gente possa compartilhar essas mensagens. Leve isso para os demais, tá bom? E quem sabe a gente já volta aqui numa outra oportunidade, fazendo uma nova reflexão, né, sobre uma passagem evangélica. Quem sabe a gente não possa alavancar uma proposta de estudo. Não é tanta coisa boa na nossa doutrina, né? Vamos orar? Que bom, Aline. Jesus, Mestre amado, rogamos a Ti, Senhor, a coragem necessária para nos sentarmos nos momentos de dor, para nos sentarmos no momento de conflito. Abençoe, Jesus, esta terra querida que governaste bem. Abençoe, Senhor, as nações que carecem de suporte financeiro para fazer frente a essa patologia que se instala entre nós. Que possamos, Jesus, mudar o nosso padrão mental para clamarmos ao plano mais alto e restabelecer o equilíbrio, a ordem, do nosso planeta. Fique conosco, Jesus. E obrigado por estar no barco. Que assim seja, Jesus. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Queridos, que possamos dormir bem, que possamos manter a nossa vigilância, o nosso padrão vibratório e confiar que há uma ordem muito maior que nos governa. Fiquemos com Deus. Um abraço a todos. Boa noite.